hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Sente o peso no peito, o nó na garganta, quando a encruzilhada se abre à sua frente, e cada caminho sussurra uma promessa diferente, um medo distinto, a mente, um labirinto de vozes, cada uma clamando por sua atenção, oferecendo uma verdade, um atalho, um desvio. Onde está a bússola quando o mundo inteiro grita direções contraditórias? Quando a certeza parece um luxo para os ingênuos? Dizem-lhe para seguir o coração, para ouvir a razão, para confiar na intuição. Mas e se o coração está em pedaços? A razão está turva, e a intuição, apenas um eco do medo mais profundo. É nesse deserto de incertezas, nessa vastedão de escolhas que parecem nos paralisar, que nos voltamos para o abismo da dúvida. E a dúvida, como bem sabemos, é o começo da sabedoria. Questionar tudo, começando por si mesmo, não é um ato de fraqueza, mas de coragem pura. A primeira, respiração, em direção à clareza, pois a verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Imagine agora, não uma resposta pronta, mas uma ferramenta forjada na fornalha da razão, capaz de cortar o ruído e revelar a linha de dignidade que percorre cada decisão. Immanuel Kant, com sua mente incansável, não nos oferece um manual de instruções para a vida, mas um convite a uma revolução interior. Ele nos desafia a olhar para o ato de escolher não como um fardo, mas como um exercício de autonomia, de puro intelecto, de uma dignidade que reside em nós, esperando ser despertada. Como pode um pensador tão distante no tempo, com ideias que à primeira vista parecem tão abstratas, iluminar as complexidades das nossas escolhas diárias, das nossas dores mais íntimas, da nossa busca incessante por um propósito? É uma jornada para além da certeza, para dentro da essência do que significa ser um ser humano que escolhe. Sua dose diária de provocação intelectual começa agora. Você já sentiu o amargo sabor do arrependimento, mesmo quando suas intenções eram as mais puras? Aquela sensação de que, apesar de ter agido com o coração no lugar certo, a escolha desmoronou, resultando em algo que você jamais previu, gerando uma frustração que rasga a alma e um auto-engano sutil que nos faz questionar nossa própria bússola interna. É a ferida oculta da falha moral, uma dor que valida a complexidade do viver. Quantas vezes nos convencemos de que uma ação foi boa apenas porque seu final se desenrolou de forma agradável? Alimentamos um mito de que o resultado justifica o meio, ignorando a pureza da intenção e assim mascarando um raciocínio emocional que sabota a lógica mais elementar. Essa é a armadilha de Schopenhauer, onde nos tornamos marionetes de uma vontade cega, movidos por impulsos e desejos que ingenuamente chamamos de liberdade, disfarçando uma estagnação intelectual como se fosse um fluxo natural da vida. Mas e se a verdadeira liberdade estivesse em outro lugar, muito mais profundo? É aqui que a verdade incômoda de Kant se revela. Para ele, a bússola moral não aponta para o resultado, mas para a pureza da intenção por trás da ação. Ato bom, realizado por dever, é radicalmente diferente de um ato bom feito por conveniência ou por mera inclinação. A inconsistência filosófica da nossa visão de mundo se expõe a agir para obter um benefício, mesmo que legítimo, não possui o mesmo valor moral de agir, porque é o que deve ser feito, sem expectativas ou segundas intenções. Kant nos oferece um método prático, um espelho para desmascarar a hipocrisia das nossas intenções. O teste da universalidade. Pergunte a si mesmo: eu realmente desejaria que esta minha ação, com esta intenção específica,
se tornasse uma lei universal aplicada por todos em todas as situações. É um exercício cortante que deconstrói com a verdade a falsa abertura mental, revelando se sua moralidade é genuína ou apenas uma fachada conveniente. A moralidade kantiana é como um diamante bruto da razão. Seu valor não está no brilho que reflete para fora, nas consequências visíveis, mas na sua estrutura interna, na sua pureza inabalável, forjada no fogo da lógica e do dever. Você já se viu afogado em opções, paralisado pela vasta gama de possibilidades, incapaz de dar o próximo passo, porque não há um princípio claro que guie sua alma? É o sofrimento da paralisia analítica, uma dor que nos leva à inação, ou a escolhas superficiais, um sintoma agudo da incapacidade de sintetizar ideias complexas em um caminho coerente. A mente, sobrecarregada, busca uma certeza que não encontra, um porto seguro que parece sempre fora de alcance. Quantos de nós caem no erro fatal de buscar certeza na consequência, acreditando que podemos prever o futuro, ou que a moralidade é um mero cálculo de custo-benefício? Essa crença distorcida sabota a busca por princípios profundos, revelando uma aceitação dogmática de narrativas superficiais que prometem facilidade, mas entregam vazio. É como tentar segurar a água com as mãos. A vida, em sua essência, é incerta, e basear a moralidade apenas no que virá é construir sobre areia movediça. Mas então surge a revelação do imperativo categórico de Kant. Ele nos convida a desfazer a expectativa de que a moralidade é flexível, um mero acessório que se adapta às circunstâncias. Não. Ela é uma lei universal, inquebrável, que você impõe a si mesmo. Cada decisão, cada escolha, deve ser guiada como se fosse uma lei para toda a humanidade. É uma verdade que muda nossa visão da certeza, deslocando-a do resultado externo para a pureza da intenção interna. Para aplicar essa máxima universal, Kant nos oferece uma técnica de 3 passos, um caminho para cortar o nó da indecisão. Moral. Primeiro, formule sua ação como uma regra clara e concisa. Segundo, imagine um mundo onde todos, sem exceção, sigam essa mesma regra em todas as situações. E terceiro, pergunte a si mesmo, com a mais profunda honestidade: esse mundo é logicamente consistente? Ele é desejável para a humanidade? Eis a verdade subjacente à existência. A coerência que você busca, o foco profundo exigido por essa análise filosófica, essa imersão na razão, dispara a acetilcolina em sua mente, transformando o desconforto inicial da dúvida em um estado de clareza e crescimento intelectual. É um processo de superação da resistência a novas perspectivas, um despertar para a autonomia, ao invés de fugir da complexidade voca e abraca, e nela encontra a bússola inquebrável que sempre esteve ali, esperando para ser ativada. Você já sentiu a angústia de ser tratado como um mero degrau, uma ferramenta descartável para que alguém alcançasse seus próprios fins? Ou, talvez, a dor oculta de perceber que, sem querer, você mesmo instrumentalizou alguém, corroendo a autenticidade e a capacidade de uma conexão genuína? Essa é a ferida da instrumentalização, uma consequência emocional profunda de uma capacidade crítica ferida, que nos deixa com um vazio onde deveria haver respeito. Existe uma distorção perigosa que sussurra que pessoas são recursos, que é aceitável manipular ou usar indivíduos se o resultado final for bom para um grupo ou objetivo maior. Essa falácia comum parece respeito à primeira vista, mas esconde uma aceitação silenciosa de narrativas questionáveis, onde a dignidade humana é posta em segundo plano, em nome de uma suposta eficiência ou benefício. É uma das armadilhas mais sutis da moralidade, porque se disfarça de pragmatismo.
Mas então vem o choque libertador de Kant. Ele revela que a verdadeira dignidade não está em ser útil, mas em ser um fim em si mesmo. Tratar a si mesmo e aos outros sempre como um fim, nunca apenas como um meio, é a lei suprema da moralidade. Isso muda radicalmente a forma como você negocia, como se relaciona e, mais importante, como se vê. Quebra a expectativa de que o propósito justifica tudo e nos liberta da tirania das consequências. Para internalizar essa verdade, proponho o teste da autonomia. Antes de qualquer decisão que envolva outras pessoas, ou até mesmo você, pergunte-se com a mais profunda sinceridade: essa escolha respeita a racionalidade e a capacidade de escolha autônoma de todos os envolvidos, incluindo a minha própria? É um exercício simbólico poderoso que desconstrói a verdade sobre a liberdade, revelando se você está agindo com a dignidade que a razão exige, ou se está cedendo à tentação de usar e ser usado. Pense na história de Sísifo, condenado a empurrar uma rocha montanha, acima pena, para a vela rolar de volta. Enquanto Camus via o absurdo na repetição sem sentido, Kant nos força a encontrar o sentido na própria ação, na dignidade do esforço e na pureza da intenção, independentemente. A rocha não é mais um fardo inútil, mas um ato de autonomia moral, um testemunho da nossa capacidade de agir por dever, transformando o ceticismo em um caminho para a virtude, refutando o mito de que o ceticismo leva ao cinismo. Você já experimentou o vazio gelado da liberdade sem princípios, aquela que o arrasta de desejo em desejo, sem rumo? Essa pseudo-liberdade gera arrependimento e uma sensação de falta de controle, a ferida da conformidade intelectual com a ideia de liberdade sem limites, uma ilusão que no fim aprisiona a alma sedenta por sentido. Vivemos sob o mito de que ser livre é fazer o que quiser, uma crença distorcida. A ausência de restrições externas não é liberdade, mas a escravidão aos próprios caprichos e impulsos efêmeros. Essa ilusão nos promete o céu, mas entrega um labirinto, onde somos reféns de nossos apetites. É a distorção comum da liberdade. A autonomia kantiana surge como a verdadeira libertação, uma verdade chocante. Para Kant, liberdade genuína não é ausência de regras, mas a capacidade de agir por uma lei que você, como ser racional, impõe a si mesmo. Não é submissão a impulsos, mas maestria sobre si, escolhendo o certo pela razão, não por conveniência. Isso quebra a expectativa de que liberdade é ausência de regras. Para discernir essa verdade sobre a autodisciplina, use o método do autolegislador. Questione-se: minha escolha é ditada por um desejo passageiro ou por um princípio que eu, racionalmente, aceitaria para todos? Essa técnica da filosofia ocidental purifica sua vontade e alinha suas ações com a dignidade que você possui. Imagine a cadeia de ouro da razão. Diferente das correntes dos vícios, a razão kantiana oferece uma corrente que, paradoxalmente, liberta. Ela guia para escolhas que fortalecem caráter e autonomia, transformando confusão em clareza, escravidão em verdadeira liberdade. Navegando a incerteza existencial com dignidade, você já sentiu a dor de adiar decisões difíceis, disfarçando a inação como prudência, mas alimentando a culpa e a estagnação? Essa é a paralisia da zona de conforto intelectual, uma forma sutil de preguiça que impede a compreensão profunda e nos mantém presos em um ciclo de arrependimento silencioso. A alma, faminta por movimento, definha na espera. Existe o erro de que não escolher é não errar, uma distorção perigosa que sussurra que a ausência de ação o isenta
de responsabilidade. Mas para Kant, a inação pode ser a mais grave das escolhas imorais, um mito sobre a certeza que esconde a aversão ao desconforto inerente à vida. Não agir é, em si, um ato. E esse ato tem consequências, invisíveis talvez, mas reais. A verdade brutal é que a passividade é uma escolha, e se essa escolha, essa decisão de não fazer nada, não puder ser universalizada sem contradição, ela é moralmente reprovável. Kant nos força a confrontar a covardia da indecisão, quebrando a expectativa ilusória de que o tempo resolverá tudo por si só. O tempo, sem sua intervenção consciente, apenas solidifica a estagnação. Para desmascarar as consequências não intencionais da sua inação, use a análise da omissão. Force-se a ver a omissão, não como uma ausência, mas como um ato, com peso moral, real. Pergunte: se todos agissem com essa mesma passividade diante de situações que exigem ação, que tipo de mundo teríamos? Esse mundo é desejável, é uma ferramenta prática para a vida diária, que ilumina a responsabilidade que se esconde na sombra da inação. O leve estresse de confrontar uma decisão difícil pode ser o gatilho neural para a ação, um sinal de que seu intelecto está vivo. No entanto, a fuga desse estresse através da inação leva à estagnação intelectual e à morte da autonomia. O cortisol, em vez de impulsioná-lo, o aprisiona, sabotando sua capacidade de aplicar princípios filosóficos e de viver uma vida plena de propósito e dignidade. Decidir. Não decidir é abdicar de si mesmo. Você atravessou o labirinto da indecisão, sentiu o peso das escolhas que pareciam certas e desmoronaram, e confrontou o vazio da liberdade sem princípios. O que Kant nos revela não é um atalho, mas uma bússola forjada na mais pura razão. Você não é mais um escravo dos impulsos, nem uma ferramenta nas mãos do acaso ou de outros. Você se torna o arquiteto da sua própria moralidade, alcançando uma clareza pessoal que o capacita a navegar as complexidades do mundo com uma dignidade inabalável. A verdadeira liberdade, essa que muitos buscam em um mundo sem restrições, não está na ausência de regras, mas na adesão às regras que a própria razão lhe impõe. É uma lei universal que você escolhe para si, porque ela ressoa com a sua mais profunda essência racional. Essa é uma ideia que desafia a percepção comum de liberdade, quebrando as correntes invisíveis que nos prendem aos desejos e às expectativas externas. Além da certeza, reside a verdadeira compreensão. A autonomia de ser Friedrich Nietzsche, em sua provocação incisiva, nos convocou. Torna-te quem tu és. Mas como se tornar quem se é, em um mundo que tenta nos moldar a cada virada? Kant nos dá as ferramentas para isso, não por um impulso cego ou uma vontade arbitrária, mas por dever e razão. É um processo de construção de um eu moralmente autêntico, libertando-se de medos intelectuais não reconhecidos, da paralisia da dúvida e da covardia da inação. É a verdade que, embora raramente confortável, é sempre libertadora. Sua capacidade de pensar criticamente, do questionar. Tudo, começando por si mesmo, não é apenas um exercício intelectual, é o caminho para a cura interior, para a sabedoria sagrada. Ao abraçar a filosofia de Kant, você não adota um dogma, mas um modo de ser, uma postura diante da existência. Então, com essa nova bússola em suas mãos, com essa dignidade recém-descoberta, qual será a sua próxima decisão? E mais importante, ela será uma escolha de um ser verdadeiramente livre ou de um fantoche dos desejos.